Esperando o pessoal entrar pra gente poder fazer a nossa live de terça-feira, tá? Como foi combinado. Nós faríamos a live toda terça-feira, tá bom? Então, mesmo que seja rápido, porque hoje eu tenho aula com o pessoal da Biosistêmica, mesmo assim, a gente vai fazer a nossa live para que a gente mantenha, né, esse costume bacana aí de cumprir os nossos combinados, né? Então, a gente vai, nem que seja 15 minutos, 10 minutos, a gente faz o tempo que der pra gente fazer, ok? A grande questão é que hoje eu não entrei com nenhum assunto específico. Eu pensei em alguns assuntos e eu quero saber de vocês que estão aí, né? A primeira coisa que eu pensei é baseado em tudo que aconteceu nessa semana aí, muitos acontecimentos, muitas pessoas falando comigo sobre esse negócio de olhar para a dor do outro, olhar para a dor do outro. Eu recebi muitas perguntas sobre isso. Porque ao mesmo tempo que a gente fala que a gente não pode carregar uma dor de alguém, a gente tem falado muito sobre olhar para a dor do outro sem pegar isso para nós, né? E isso faz muito parte da sistêmica aí e das questões ligadas ao adoecimento, tá? Então esse é um assunto bem bacana. Pode ser para vocês? Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar uma situação em que você tem filhos, ou você tem esposo, ou você tem pai, você tem mãe. E essa pessoa da qual a gente tá falando tá super tranquila e de repente ela passa mal, tá? Então você tá com a pessoa ali e abre um parênteses. Você não tem contextos bem resolvidos em relação a essa pessoa dentro de você. De forma consciente ou inconsciente, há contextos que não são bem resolvidos aí dentro, né? Que a gente sabe que essa é uma das grandes causas de adoecimento. Mas você tá com essa pessoa ali na piscininha, churrasquinho de fim de semana, e aí essa pessoa passa mal e você sai correndo com ela pro hospital. E você chega no hospital, tem uma pequena demora, mas logo entra e logo se resolve. Por fim, de forma trágica, o final é que essa pessoa acaba falecendo, morre, tá? Falem pra mim, de coração, qual é a primeira reação que você tem? Volta lá atrás. É uma pessoa que você tem contextos que não estão bem resolvidos, apesar de você ter grande amor, e essa pessoa morre de repente dentro do hospital. Teve uma pequena demora. Qual é a grande tendência das pessoas? Não é procurar um culpado? Vocês percebem isso? Logo as pessoas começam essa pessoa, que é você, que sou eu, no caso do exemplo que eu dei, começa a tentar procurar o que aconteceu. Aí o médico não atendeu a tempo, inúmeras situações. Procura uma culpa no médico, procura culpa no enfermeiro, procura culpa no recepcionista do hospital, ou no seu marido, na sua esposa que não dirigiu a tempo, ou blá 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 blá. Percebam que o nosso inconsciente, no momento de dor, ele busca culpados, tá? E nós estamos vivendo essa situação como nunca foi vivida, né? Nós estamos vivendo a era do imediatismo, em que as coisas têm que acontecer agora, do meu jeito, sem me contrariar, do jeito que eu criei a expectativa e do jeito que eu acreditei que tinha que acontecer. Então a gente está vivendo de forma muito intensa um momento que eu acredito que seja muito sazonal, mas que está acontecendo. Porque as coisas não acontecem do meu jeito, no meu momento, tá? E nesse momento a gente acaba machucando muitas pessoas. Eu tô falando da gente porque eu sou um ser humano como todos os outros, apesar de muita gente aí acreditar que não, tá? Mas isso é real. Então a gente acaba machucando o outro porque tem nos ensinado que a gente tem que falar tudo que nos dói a todo custo, de qualquer forma. E venham comigo, a gente nunca teve tanta gente doente emocionalmente. E que para quem me acompanha aqui, o que eu venho falando para vocês que adoece fisicamente? Qual é o primeiro contexto que faz com que a gente adoeça fisicamente? Não é a mente? Não são as doenças emocionais? A gente não tem conversado nas lives e em tudo mais que eu tenho falado com vocês? Da onde começa uma doença física? Ela não começa de uma situação emocional que você viveu? E o que a gente sabe dentro de Hammer, Bert Hellinger e todas essas outras questões do porquê dos adoecimentos é que não assumir as nossas culpas e terceirizar isso de forma muitas vezes cruel
potencializa muito os aspectos de adoecimento físico, tá? Então, vamos supor, você tem uma carência, vamos pensar no fígado, bem legal. O fígado é o órgão relacionado à carência e à raiva e todo o desequilíbrio entre essas duas situações. Então, vamos pensar hoje no exemplo como uma carência. Você está com uma carência muito grande, tá? Tecnicamente, se você não olhar para essa situação, você vai começar a ter uma patologia relacionada ao fígado, certo? Quando você terceiriza a culpa da sua carência, trata isso com sentimentos ruins e não consegue assumir aonde estão os seus erros, você potencializa muito essa patologia do seu fígado. Então, dentro do que eu estou dando o exemplo da carência, se você começa a falar, eu tô carente assim por causa do meu marido, que não me dá carinho, porque eu queria que ele fosse assim, ele fosse assado e ele não faz como gostaria que eu fizesse, você pula de um pequeno mal-estar de fígado para uma doença grave, uma hepatite ou alguma outra situação mais grave. Então, é assumir. E não, nós não temos o direito de colocar as merdinhas da nossa vida nos outros, porque a gente acredita que não pode ficar dentro da gente, tá? Não pode ficar dentro da gente quando de fato o outro tem responsabilidade sobre isso. Mas quantas vezes isso é real? Na grande maioria das vezes a responsabilidade sobre a situação é nossa. A gente cria desequilíbrios todo o tempo, né? E nós não temos, por mais difícil que seja para entendermos, nós não temos o controle sobre a vida do outro. Nós não temos o controle sobre o sentimento do outro. Mas, gente, eu tô aqui no consultório todos os dias. As pessoas estão adoecendo porque elas estão aumentando os contextos, olhando para as situações de forma com muito mais intensidade, colocando muito mais culpado do que a realidade pede. Tá? Então, o que a gente precisa? Que estejamos em um mundo menos doente. E para que a gente esteja nesse mundo menos doente, a gente precisa começar a pensar nas questões emocionais, equilíbrio, principalmente equilíbrio. A gente está desequilibrando as nossas relações todo tempo. Volto a dizer, quando eu não assumo a minha parte de culpa em uma situação, eu potencializo muito um processo doente físico no meu corpo. Então, quando eu estou caminhando em caminhos que eu não deveria estar, meu pé começa a doer e eu coloco a culpa em alguém, eu estou nessa empresa porque o meu marido blá blá, porque meu chefe nananã, quando eu não assumo que na verdade eu tô nessa empresa porque eu estou assumindo as questões que eu tenho dentro dela e por isso meu pé tá doendo, esse pé é um pé que nunca sara. Você não consegue mudar a direção das situações, você não consegue mudar a direção das coisas, porque você não tá dando conta de assumir, eu estou errando ou eu errei em um determinado momento. Então, assumir que você desequilibrou, e isso não é fácil. A gente fala disso quando a gente fala de traições, a gente fala disso quando a gente fala de intimidade, né? Então, todas as vezes que você dá a uma pessoa algo diferente do que você dá para todos os outros, você está criando uma intimidade. Você está dizendo para aquela pessoa que ela tem intimidade para dizer a você o que ela pensa. E muitas vezes nós fazemos isso sem fazer a menor análise das doenças que estão acontecendo dentro da mente das pessoas. As pessoas muitas vezes não estão bem e você não está conseguindo entender isso, está fazendo um processo de desequilíbrio violento. E aí quando você leva uma paulada, você, a pessoa, ele é ruim, ele isso, ele aquilo, e você não dá conta de assumir que em algum momento você fez diferente do que as suas regras pedem, do que você combinou com os demais, do que você poderia fazer. Você vai além da sua capacidade física, emocional, mental, e isso gera um desequilíbrio violento nos relacionamentos, nas empresas. A grande causa de problema nas empresas é o desequilíbrio entre dar e receber. Eu me dou muito além, porque nós sabemos que para você ser um bom funcionário, você tem que fazer 101, 105, 110%, né? Mas tem pessoas fazendo 200%. O que acontece? Uma hora eu vou querer de volta.
Uma hora eu vou pedir de volta isso, porque nós somos seres humanos. Todo ser humano quer receber uma contribuição por um bem que faz, né? Todo mundo quer, cara. A não ser que você esteja fazendo por ou com uma pessoa que de fato não tem condições de retornar. Quer ajudar um pobre, um mendigo, uma pessoa que não tem uma situação financeira bacana, ou está precisando de um alimento, ou qualquer outra situação dessa, quando a pessoa te solicita, né? Então, no geral, nós queremos de volta, pura e simplesmente porque você pode ser a pessoa mais fantástica do mundo, tá? Mas você é um ser humano, e enquanto ser humano nós temos que saber que muitas vezes o nosso foco é sim dinheiro, muitas vezes nós queremos o retorno daquilo que a gente está fazendo e nós desequilibramos. Nós não damos conta de olhar para a dor do outro, de olhar para o contexto de vida do outro. A gente simplesmente acredita que a gente tem que pôr para fora tudo que a gente sente, porque em algum momento alguém falou que isso tinha que acontecer. E aí a gente acaba acreditando nisso e a gente não tá enxergando mais. Eu coloco a gente sempre porque eu quero colocar para vocês eu como um ser humano normal, como todos os outros, né? Então, muitas vezes a gente tá olhando para nossa situação e a gente não tá olhando para um contexto. E a gente não tem noção de quanto a gente machuca as pessoas. A gente não tem noção quanto a gente perde das pessoas quando a gente machuca elas, sem olhar para todo o contexto de vida, para todo o contexto que tem em volta. E às vezes nós estamos com tanta maldade no nosso coração ou com tanta dor dentro de nós que a gente só consegue exalar isso, né? Então é uma coisa aí pra gente pensar, tá? Como você tem olhado para a dor do seu coleguinha aí, né? Você tem olhado para o lado e falado, bem, não é comigo, então tudo bem? E tem ignorado isso? Porque você pode ignorar. O problema é que, apesar de não ser a melhor opção, o problema é que as pessoas não estão ignorando, elas estão piorando, tá? E é isso que a gente precisa parar, tá? Nós já temos os nossos contextos, os nossos DHS, as nossas questões sistêmicas, a gente já está recarregando tanta coisa, né? É aquela história que a gente fala, cuidado, todos os dias as pessoas estão carregando alguma situação, tenha carinho, tenha amor quando você encostar em alguém, né? Quando você se aproximar de alguém, quando você for falar com alguém sobre uma situação, tenha carinho, tenha amor pela sua história, olhe com carinho para ela, para que você dê conta de olhar também para a história do outro, como ser humano, como tudo. Eu atendo muitos médicos e eu vejo como os pacientes massacram os médicos, né? Ele tem que estar aqui, ele tem que ir agora, ele tem que resolver agora, ele tem que fazer agora é meu momento, eu quero agora, tá? Um mundo imediatista. E a cura não é imediata, tá? Não é. Nós precisamos de tempo, de caminho. A cura é um caminho que precisa ser trilhado. Quando você entrar nesse caminho, você vai descobrir que você tem que andar para trás e voltar em muitos lugares em que você foi deixando a sujeirinha para baixo do tapete. Quando você encontrar essa sujeirinha, não taca nos outros, tá bom? Porque a nossa ideia é que a gente expanda o universo da cura cada vez mais, começando por nós, tá? Olhando para nós, tendo um objetivo bem definido de vida e não colocando a culpa nos outros quando a gente não está dando conta de atingir esse objetivo. Não porque você tem que agradar todo mundo, porque quem me conhece que está aí na live sabe muito bem que agradar todo mundo não combina comigo, né? Mas também não é para sair desagradando todo mundo, né? Até porque cada um tem seu universo e nesse universo tem as dores que só a pessoa sabe que ela tá vivendo, né? Que tenso, né? Mas eu recebi, por coincidência que não existe, bastante mensagem sobre isso aí essa semana, tá? Que eu andei falando aí sobre olhar pra dor do outro. Uma coisa é você carregar a dor do outro. Outra coisa é você olhar para ela. Tem duas diferenças muito grandes, tá? Carregar a dor do outro não te pertence. Olhar com carinho, sim. E se você não pode facilitar, não dificulta. Que a gente já ajuda muito, ok? Muito bom, né? Hoje a gente tem aula da biosistêmica. Eu tô olhando aqui, passei o dedinho,
Vi que alguém pediu para falar do workshop. Quem foi que pediu para falar sobre o workshop? O workshop acontece nesse sábado aí, tá, gente? A gente abriu mais vagas aí porque a gente mudou o lugar. Ia ser no Espaço Mariá, a gente vai pro Hotel Residência por conta do número de inscritos. Então a gente vai para lá. Porém, eu peço muito para vocês que não deixem para fazer inscrição de última hora, tá? Porque a gente tem uma quantidade máxima ali de participantes, até porque se a gente coloca muita gente, a gente não tem um controle sobre as sensações das pessoas. E eu quero muito, muito, muito de verdade que vocês que vão estar no workshop saiam de lá com algo de melhor. Quero fazer um exercício pra gente olhar para alguma questão, né, que não vou dizer agora o que é, vocês vão ter que ir lá ver, né, mas quero fazer um exercício. E quando a gente faz com muita gente, eu não consigo ter o controle de quem não tá bem ali, porque eu preciso que as pessoas tenham sensações, reações, e eu preciso estar ali. Vai ter gente para me ajudar, mas eu preciso estar ali para, se for necessário uma intervenção sistêmica, colocar um outro representante ou qualquer coisa assim, a gente possa fazer isso sem ter problemas, tá? Então, o workshop sobre as doenças, ele vai falar daquilo que a gente já vem falando aqui, de forma presencial, de forma um pouco mais intensa, tá? E quem mais? Vai ser muito bacana, tem um valor super acessível, né? Eu gosto sempre de dizer, vocês sabem disso, é legal falar, vai abrir o curso de biosistêmica, o workshop apresenta o curso, né? Não quero que isso fique implícito, que isso fique dando a sensação de que a Vanessa fez o workshop e depois vendeu o curso. Todo mundo já me conhece, todo mundo já conhece como funcionam essas coisas. Ao final, a gente faz assim a venda do curso. No workshop vai ter o sorteio de uma bolsa de 50% para quem estiver presente. E tem alguns outros benefícios em relação a pagamento e tudo mais, tá? Mas você que não quer fazer o curso de jeito nenhum, você vai no workshop, porque lá não é venda do curso todo o tempo. Ao final eu faço a apresentação do curso, mas é ensinamento. Ali tem informações muito bacanas que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Em Maracaju, como eu lancei hoje, dia 5 de março, é uma quinta-feira, vai ser à noite. Em Dourados vai ser no sábado à noite, a gente não trocou para sexta-feira, como o pessoal havia pedido, tá bom? A gente ficou no sábado à noite mesmo. Tem um outro workshop muito bacana de constelação, mas ele é durante o dia. Então, quem não tiver pauleado aí, segue pro workshop da noite. Vai ter um dia incrível, um dia muito bacana de constelações, de exercícios, de informações. E eu tenho certeza que aquele mínimo que vocês pegarem ali do workshop vai mudar muita coisa na mentalidade de vocês. Vai mudar muita coisa na vida de vocês. Eu tenho muita gente que falou pra mim, Vanessa, eu resolvi grandes problemas de saúde, de relacionamento, só no workshop que você fez. Então, tá? Então, se de 50 pessoas, 5, 4, 3, uma pessoa tiver um grande benefício que vai resultar num processo de cura para sua saúde física, mental ou seus contextos de relacionamento, para mim, cara, é muito grande, tá? Porque na verdade num universo, num mundo, num Brasil tão grande igual a gente tá, qualquer porcentagem de situação positiva que a gente faça é muito bacana. Ok? Obrigado, Sá. Obrigada para a Janaína, para a Savana. O custo do workshop é R$40 no valor antecipado, porque já foi o primeiro lote. E na hora é R$50, ok? O que mais que vocês querem hoje? Né? Vamos olhar aí com carinho para os outros. Inclusive, vamos olhar com carinho. Eu tô vendo que tem bastante terapeuta aí. Pessoas que trabalham com treinamento e qualquer outra situação. Olhem para nós também, como pessoas comuns, tá? Eu acredito que eu publiquei algo sobre isso hoje. Os nossos pais são comuns. Vocês sabiam disso? São pessoas comuns que em algum momento decidiram fazer a grande loucura do universo, que era engravidar. Porque é bem bacana que uma pessoa carregue outra dentro de si, né? Então, os nossos pais são comuns. Que estranho que eu vou falar pra vocês, mas eu vou falar, tá? Os terapeutas, psicólogos, médicos e afins também são comuns. Temos famílias, temos problemas, tem um monte de coisa aí, bem legal. Então,
comecem a tirar de vocês expectativas insanas que não valem a pena sobre os pais de vocês, sobre os terapeutas de vocês, sobre os amigos de vocês. Parem de criar expectativas. Criar expectativa é a melhor forma de chegar ao fracasso intenso e rápido, tá? Não criem sonhos, criem desejos, criem movimentos, tira a programação de vocês do papel, né? Vai colocar na prática os sonhos, esses papeizinhos, essas coisas que vocês têm anotado, aí vai colocar na prática, para de criar expectativa, principalmente sobre coisas e pessoas que não estão sob seus controles, ok? Savana, o workshop, a ideia é que ele vá até mais ou menos umas 10 horas, se for muito, tá? Não sei se chega até lá, mas eu acredito que chegue sim. Aí, o Rony, maravilhoso, não sabia que estava aí, meu amigo, que coisa linda. A expectativa é a mãe da decepção. Isso, tá? A melhor forma de se decepcionar em quase 100% das vezes é uma expectativa que você se frustrou porque você não deveria nem ter feito ela, né? Tá? Ok? Em Maracaju, workshop 5 de março, em Dourados agora, já. Sábado. Ok? Eu espero vocês. Nós voltamos com as nossas lives de terça-feira, tá? Eu quero que vocês mandem assuntos bacanas aí, que eu vou voltar a chamar os convidados, né? Da outra vez a gente fez com o Rony, vou chamar ele de novo. Aí tem Janaína, Savana, tem um monte de gente pra gente falar sobre vários assuntos muito bacanas. Hoje a gente não tinha um assunto específico, mas a live vai ficar salva. E vocês mandem para as pessoas que estão precisando olhar com um pouquinho mais de carinho pro outro, pro contexto do outro, para que a gente aumente gradativamente o número de pessoas que estão, além de entrando em processos de cura, ajudando os outros a entrar. Porque olha que bacana quando a gente conseguir fazer isso, né? Se você consegue abraçar uma pessoa nesse movimento e essa pessoa consegue abraçar mais uma, daqui a pouco a gente vai bem longe. Ok? Para quem tem aula agora, já vou entrar ali pra gente organizar o Zoom. E a gente se vê novamente amanhã ou em qualquer horário, tá bom? Um beijão. Obrigada a vocês aí pela participação e a live vai ficar salva, ok? Beijão, gente.